Olá para todos que estão chegando aqui. Nós vamos viver um momento muito especial conversando sobre um assunto que eu acredito que não tem uma pessoa que não viva. Não tem uma família que não tenha esta vivência. Deixa eu fixar aqui o nome, desse tema que para mim é tão importante e tão rico. Adoção. Eu acredito. Então vamos lá aqui, colocando. O pessoal aqui do Instagram tá chegando. E que bacana. Deixa eu colocar aqui também no YouTube. O pessoal também lá, viu, Vitor? Deixa eu colocar aqui. Vamos pensar na família. Vamos pensar em tantas vivências que compõem a história de família. Tá tudo bem aí? O pessoal tá me ouvindo bem? Tantas pessoas aqui chegando, Tânia, tantas pessoas. E eu sei que todas essas pessoas estão aqui porque valorizam o tema família, trabalham com pessoas e com família. Então, bem-vindo todos aqui. Uma alegria muito grande podermos compartilhar e podermos dividir as experiências. Só olhando aqui no YouTube, que ainda não entrou. Deixa eu ver aqui aonde é que a conta que vai. Olha aqui, Joyce. O que está acontecendo aqui no YouTube? Galera do YouTube, a gente está querendo chegar até você. Mas a gente já vai chegar. Se não conseguir chegar no YouTube, então vocês migram aqui. Ok? Ok, Washington? O YouTube entrou? Washington, o YouTube não entrou, então. Então, o que está acontecendo? É o login que não está entrando aqui, ó. Ok, Vitor. A gente então vai fazer só pelo Instagram, ok? Não vai ser possível fazer então pelo YouTube. Então, galera, quem estiver no YouTube, Joyce, se você quer conseguir enquanto eu estou aqui. Olha, o que eu pensei? Eu pensei em começar falando com vocês o seguinte. A chegada do primeiro filho inaugura a família. Você já ouviu esse tema? Essa fala? A chegada do primeiro filho inaugura a família. Judicialmente, a família começa quando o casal combina um compromisso conjugal, um compromisso marital e prossegue a vida. Mas emocionalmente, nos relacionamentos familiares, a família começa na chegada do primeiro filho, podendo ser biológico ou ser adotivo. Então, olha a força que o primeiro filho chega. Aí a importância de falarmos desse filho que inaugura a família, que muitas vezes é um filho adotivo. A nossa conversa de hoje é para você que é uma pessoa adotada, é para você, família, que adotou um filho, e para você, profissional, que trabalha com histórias. Nós trabalhamos com histórias e todo ser humano tem raízes. Você já parou para pensar que um filho adotivo, ele não tem a raiz que corre no sangue, mas ele tem a raiz que corre no chão, que permeia e que vai conectando tantas e tantas pessoas ao longo da sua vida. E por isso, eu convidei uma pessoa muito especial para mim, para participar e trazer, compartilhar a sua experiência de vida conosco nesse momento, que é o Vitor Arona. Vitor Arona é um jovem universitário e vai chegar aqui, tá? De repente você é um profissional, é um adulto que convive com a adoção, mas você vai ouvir agora uma pessoa que tem essa experiência no coração de uma família, de raízes duplas. O filho adotivo, Vitor, tem raízes duplas.
Tem, Sabia Rai. disso? Não sabia, não. Muito bom dia para todos vocês que estão aqui. É uma honra e já agradeço o convite de poder compartilhar um pouco mais sobre a minha história, sobre a minha experiência nesse aspecto. Acho que vai ser muito legal poder falar um pouquinho com vocês hoje sobre isso. É isso aí, Vitor. Então, vamos começar, né? A adoção ainda é um tema muito tabu. Já parou para pensar? Né? Às vezes é um tema ainda que configura um segredo, é um tema que ainda traz algum desconforto para a pessoa, para a família, para quem é adotado, para quem adotou. Então, ele ainda é um tema. E um outro item, Vitor, que eu observo é que a adoção, por vezes, ela também configura um mitos. Temos vários mitos e sobre isso a gente vai falar também. Às vezes ela é vista como grande admiração e às vezes ela é vista como algo natural, como algo natural. Enquanto a gente conversa, Vitor, eu vou diagramar o seu genograma. O Uhum. genograma é uma ferramenta que nós usamos na terapia sistêmica familiar, que vai diagramar a sua história de vida. Vai ver que interessante você poder visualizar a história a partir do momento que a gente vai conversando. De fato, ter uma ilustração disso traz muito mais conhecimento, né? Dá para ter uma noção melhor. Legal, gostei. Sim. E aí, veja bem. Eu queria que você começasse a compartilhar, Vitor, em que momento da sua vida você começou a fazer sentido para você a palavra família. Em que momento para você começa a sua história de família? Em que momento, com quem? Olha, meu sentido de família sempre começou muito cedo, né? Acredito que a partir dos 2 anos de idade que a gente começa a ter de fato aquela memória que a gente pode se lembrar dela, né? A partir desse momento eu já tinha esse sentido de família. Eu nunca, eu não demorei para ter esse sentido. Desde que Sim. eu cheguei na casa, eu já me sentia como família. E como era composta essa família? Minha família. Que pessoas você inclui nesse momento que você tem clareza que Uhum. começou? Meu pai, minha mãe, meus tios, minhas tias, meus primos. Eu Epa, então incluía você começa numa família grande, grande, grande. grande. Sim, Então, para vamos mim lá. Da parte do seu pai, quantos tios? tenho 4. 4 tios. Uhum. Quais os nomes rapidinhos deles? Leila, Sim. Fausto, Marcos, E, e o teu pai, né? uhum. Então, o seu pai é o? O seu pai é quem? Marcelo. Marcelo. Então, para o Vitor. E o nome dos seus avós paternos? Fausto, Fausto e Isabel. Isabel. Quem já é falecido aqui? Fausto, meu avô. O avô. Então, você sente que você começa a ter clareza dessa família, com 2 anos de idade. E da família da Isso. sua mãe, Vitor? Aí também tem os tios, as primas, os primos. Quantos aqui? Hum,
São 4 também. E a sua mãe quem é? Elisaete. E ela fica a penúltima, né? Oi? Ela é a penúltima. É. E aqui, no caso aqui, eu vou colocando, que eu já sei um pouquinho, né? Do falecido. Olha, dessa junção aqui, por que você me fala que você tem a sensação que você chegou para esse grande grupo? Porque eu cheguei? É. Hum, Tem alguma experiência, sabe, da sua chegada, que diz, eu cheguei no meio de avós, tios e primos? Ah, sim, sim. Porque logo quando eu cheguei, nesse momento exatamente, eu não tinha a memória e tudo mais, mas eu sempre ouvi histórias, né, de que existia uma grande família esperando por mim. Sempre eu ia para casa de algum tio, quando pequenininho, para alguma tia, inclusive de amigos, e todo mundo falava dessa minha chegada. E qual é a sensação que isso ficou para você, Vitor? É uma sensação muito boa de pertencimento. Assim, é muito legal quando você se sente acolhido no meio que as pessoas querem que você esteja ali, sabe? Eu senti isso. Olha que legal, você usou duas palavras técnicas, né, que todos nós terapeutas de família conhecemos, que é a palavra pertencimento, que nos dá a sensação gostosa de nos sentir acolhidos, fomos escolhidos por essa família. Uhum. Agora, Vitor, existem algumas perguntas na adoção muito frequentes. Uma delas é: quando e como contar para a criança que ela é adotada? Então, dentro dessa história, né, que eu ainda não coloquei você aqui, mas eu vou colocar, como é que você internalizou, ouviu sobre ser adotado? A sua história de origem. Tá, eu vou responder, mas a do Estética, eu não sei seu nome, ela fez um comentário aqui, ó, que foi junto com a Tia Bibi me buscar. Nunca vai se Sim. esquecer desse momento. Agora, respondendo a pergunta, quando? Desde sempre, meus pais falavam sobre essa minha história, né? De que eu fui adotado. Em nenhum momento isso foi omitido de mim, em nenhum momento isso foi lidado com uma cautela absurda. Não, sempre foi isso. Agora, a diferença no como, né? A partir dos anos, como que vai falar isso daí para ele, né? Eu sempre ouvi de formas diferentes. Logicamente, quando eu era menor, não tinha tanta maturidade para entender isso tudo. Eu recebia isso de uma forma muito mais amena, muito até lúdica, né? Sim. Mas eu sempre soube dessa minha história. Eu poderia explicar para os meus amiguinhos a minha história. E aí, ao longo do tempo, tudo uma questão de feedback, né? Eu entendia, lidava bem com isso, então eles me davam mais algum detalhe. E aí, a partir dos anos, agora quando eu tive 18 anos, eu entendi a história real. E todas aquelas historinhas que foram contadas fizeram sentido para que eu pudesse entender essa última história. Então, você está nos dizendo que você foi ouvindo em capítulos. Isso. E Talvez que até aos por... 18 anos você montou, ou como fosse peças de um quebra-cabeça, né? Que você foi ouvindo sobre cada peça, e no final você montou o quebra-cabeça aos 18 Sim, anos. sim. É exatamente isso, só que um pouquinho a mais também, né? As peças não necessariamente são diferentes, mas as peças é o mesmo quebra-cabeça, só que é o quebra-cabeça para uma criança de 3 anos, uma de 5 anos, e depois um outro quebra-cabeça, as mesmas peças, só que para uma pessoa de 18 anos. Com a sua chegada, Vitor, tem algum detalhe que tenha te marcado? Do que você sabe, né, da sua origem? Você chegou com quantos meses? Eu cheguei com 10 meses.
Então você nasceu nessa família com 10 meses de vida. Isso. Vitor, olha, esse pontilhado que eu estou fazendo aqui no seu genograma é para mostrar isso. O pontilhado quer dizer que você é uma criança, você é adotado legalmente? Sim. Sim. E você hoje está com quantos anos, Vitor? 21. 21 anos. Isso. Então você tinha 10 meses. Tem alguma marquinha? Claro que você não vai lembrar com 10 meses, mas tem alguma marquinha que você tenha registrado do que aconteceu antes desses 10 meses? Até os 10 meses? Alguma marca física ou alguma marca de memória, assim? Ou difícil, ou de memória, ou que você ouviu, que de repente você nem estava lá fisicamente, ou que você não tem memória, mas que você sente. Não sinto isso. Não tenho. Não tem. Não. Ao chegar, Vitor, e aí você está dizendo que a sua experiência foi ouvir desde sempre. Isso. Se você pudesse, né, estar com um pai e uma mãe que acabou de adotar, você também indicaria essa estratégia? Olha, é a única estratégia que eu posso indicar, né? Porque foi aqui eu vivi, né? Sim. E eu acredito que essa é a melhor forma, assim como uma pessoa que comentou, a Tânia Costa, respeitando a maturidade da criança. Sim, se tivesse extrapolado, falado uma coisa para uma criança de 10 anos, quando eu tinha 5, eu não iria reagir bem. E se falasse para uma pessoa de 15, como se estivesse falando com uma pessoa de 5, também não ia fazer sentido. Então, considerando essa minha experiência, eu acho que sim, é uma boa estratégia, porque isso vai trazer... No final, quando essa criança estiver mais madura e passada a maioridade, assim, ela vai entender o valor desse tipo de contato, né? De transmitir dessa forma. Sim. Você foi adotado por toda uma família, não só pelos seus pais. Por isso que Sim. no seu genograma aparecem todas as pessoas. E eu quero dizer para você, Vitor, que há um mito, sabe? E a gente vai conversar agora, de que filhos adotivos dão mais problemas do que filhos biológicos. Você já ouviu isso? Já. E aí? Eu sou totalmente contra essa ideia, porque, de fato, é um mito, né? E eu acho que o que leva à problematização dos filhos não é só o fato de ser adotado ou não. Eu sou adotado e sou muito mais tranquilo que muita gente. Então, assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Em termos de problemático, você da psicologia vai saber melhor do que eu, né? Mas o fator determinante não é, de fato, a adoção. Não, eu concordo com você, porque quando eu chamo mito, eu quero dizer que, se fosse verdade, todos os filhos biológicos teriam que ser ótimos, não teriam que passar por problema nenhum. Sim. E isso não acontece. Agora, Vitor, e quando você é pequeno, né? Eu imagino que com os primos, com os tios, a adoção foi familiar, ok. Mas com os coleguinhas na escola, em que momento você compartilhou essa informação com os de fora? Pelo que eu me lembre, quando eu tinha uns 10 anos, um pouquinho menos, nessa fase aí, eu sofria bullying por conta disso, né? Mas, assim, meus pais sempre me falavam assim, filho, você foi escolhido por amor e tudo mais. E no sentido de eu entender de fato essa história e eu não ser atingido por algumas coisas. Que, por exemplo, muitas pessoas, hoje são amigos, inclusive, mas por conta da criancice, né, não sabia, não tinha noção desse peso. Falava, não, sei que lá, pô, você é adotado, sei que lá, você é adotado. E tipo assim, eu olhava, eu falava, eu ficava sentido assim, no primeiro momento. E aí, lógico que eu sempre voltava para casa e falava com a mamãe e com o papai. E aí eles sempre falavam, filho, nossa,
que bom que você é adotado. Você foi escolhido. Isso sempre foi trabalhado em mim. Então, lógico, um processo de maturidade, ele não é tranquilo, porque ele exige um esforço muito grande para você melhorar, né? Sim. Então, assim, eu acredito que nesse ponto, esse aspecto negativo de sofrer esse bullying com os colegas, porque eles não entendiam. E isso que eu peguei depois. Putz, o problema não Entendi. sou eu, o problema Entendi. são eles. Ok, porque vamos, olha, outro mito, né? Existe também bullying com outras situações, não só com o adotado. Mas Uhum. de repente, Vitor, eu imagino que o que não vai o que não ajuda no momento do bullying é olhar o adotado como coitadinho. Uhum. Você chegou a viver essa experiência, alguém de repente, né, olhar para você com aquele ar de magnificar os gestos dos pais, de terem escolhido a adoção e olhar a criança como um coitadinho? Não, nunca tive isso, não. Não, na escolinha eu nunca tive isso, não. Pelo menos agora eu não sinto que eu tive esse gesto de coitadinho. Nunca teve nunca me colocaram nesse palco de coitadinho, não. Sempre foi Entendi. junto com todo Ah, mundo. você usa palavras muito significativas, né? Quando você voltava para casa e os seus pais diziam, nós escolhemos. Uhum, E eu concordo que é uma escolha. Parentalizar, né? Gerar um filho é uma escolha. E por isso nós somos gratos aos nossos pais, porque eles nos escolheram gerar, nos escolheram parir. E a família que adota, ela faz essa escolha. uhum, Numa época que a criança não tinha gerência. Né? sim. Você foi escolhido, mas em que momento você sente que você escolheu os seus pais adotivos? Agora vamos ver. Em que momento eu escolhi Pequenininho você foi meus... escolhido. É? Pequenininho você foi escolhido, mas em que momento agora? Porque o pertencimento, Vitor, ele é uma via de mão dupla. Uhum, Eu escolho e eu preciso ser escolhido para gerar pertencimento. uhum, entendi. Olha, quando de fato eu falei assim, ah, vocês são meus pais e tal, eu não acredito que esse momento teve, assim, sabe? Porque eu sempre senti que eles eram meus pais e são. Não foi uma fase, não foi uma transição, não foi um grande momento. Para mim, isso sempre foi muito natural. Então, eu não tenho esse discernimento de quando foi isso. Mas, lógico, com o passar do tempo, com esse amadurecimento, eu sempre entendi que, na verdade, eu não poderia escolher melhor, né? De conhecendo os meus pais, sabendo Sim. tudo que eles me ensinam e me ensinaram, eu falharia muito se eu fosse escolher. Então, assim, se eu pudesse escolher, seria eles. Mas não sei se deu para entender muito. Sim, Que, você ó, escolheu. Sabe? Porque todo filho adolescente é biológico adotivo. Na adolescência, os filhos vão escolher ou não os pais. uhum, Todos, todos. E o adotivo, ele vai vivenciar isso de uma maneira mais nítida. Vitor, como filho adotivo, qual é a questão mais temida pelos pais que adotam? pelos Que pais que pergunta adotam. vinda, sabe? Porque os filhos nos fazem muitas perguntas. Como pai e Uhum, mãe, os filhos nos fazem muitas perguntas. Mas na sua uhum. visão, qual a pergunta mais temida pelos seus pais biológicos, adotivos? Pelos pais adotivos. Olha, eu acredito que esteja relacionado a ao motivo da adoção. Eu acho que seja isso, né? Porque são vários motivos, né? Alguns motivos são até mais tranquilos de lidar para a criança lidar, outros são mais, tipo assim, envolvem muito mais complicações, né? Sim. Algumas histórias mais
intensas e tudo mais. Então, acredito que seja esse a maior preocupação. Seja essa. Tá, agora tem uma pergunta que é a minha curiosidade pessoal, tá? Daquilo que Uhum. eu observo como psicóloga, né? Como terapeuta familiar. Por que os filhos adotivos liberam os pais e cobram mais das mães? Caramba. Não sei, não sei. Por que os filhos adotivos liberam os pais e cobram mais das mães? Eu não sei. Você já pensou que várias vezes a gente escuta, ah, mas por que a minha mãe me deu? Por que a minha mãe não me criou? Por que a minha mãe não ficou comigo? Mas e o pai? Raramente a gente escuta um questionamento sobre a participação do pai. Uhum. Não sei, tia. Eu tenho uma hipótese que eu não sei se é válida, Fala né? a sua Mas vivência. a minha vivência, de fato, eu não sei o motivo disso, não. Mas, por exemplo, eu sempre ouvi a história da minha mãe biológica e nunca do meu pai. Nunca ouvi falar. Eu sempre soube da existência da minha mãe, que, que me levou para adoção por conta que não tinha tanto dinheiro para me sustentar, não tinha uma estrutura que me desse dignidade, né? Minimamente uma dignidade, né? E aí fui para adoção e sempre ouvi sobre essa mulher e nunca sobre meu pai. É, Aqui, ó, Alice e Jéssica falando aqui. Cultura, os pais são mais aceitáveis de abandono. São mais aceitáveis em alguns termos e também talvez seja a realidade, né? De fato abandonar e, assim, jogando por uma ideia um pouquinho mais romântica, né? Sempre a mãe que gerou o filho, né? Teve a concepção, mas é a mãe que gerou o filho. Então, acredito que seja por esses dois motivos, assim. Você vê que tem filhos tem pais que nunca vão saber que geraram uma criança, que fecundaram uma criança. Uma E ou não tem mais, né? como, né? Tem pai que nunca vai saber. E é impossível uma mãe não saber que ela teve um filho. Uhum. Né? Agora, Vitor, vamos falar um pouquinho aqui da sua família biológica. O que que momento você teve mais informações? Eu queria que você falasse com que idade você tinha, quando... É claro, se eu existo, eu sei que eu vim de uma mãe e de um pai. Isso a gente Uhum. já sabe. Se você olha para o espelho, você tem ideia, né? Da cor, das características dessas pessoas que geraram a gente. Sim. Mas em que momento você teve informações mais nítidas sobre eles? No ano passado. Foi ano passado. 2020. Isso. Tá. Então vamos falar um pouquinho assim, até 2020, qual era a imagem que você tinha da sua família biológica? Da minha família biológica, de fato, eu só pensava na minha mãe, né? Porque essa era a única certeza que eu tinha. Inclusive, minha mãe vai me ajudar a lembrar aí, ela sempre fazia o exercício comigo, né? Filho, desenha quem você acha como você acha que seria a sua mãe biológica, né? E eu desenhava sempre algo parecido com ela, com minha mãe adotiva. Eu acho até engraçado, mas porque eu sempre tive como ideia que minha família biológica era minha mãe só. Certo. Eu não E tinha você... certeza. Entendi. Viu que aqui eu virei o genograma, Uhum. né? Eu virei o genograma para mostrar essa é a forma que nós usamos o genograma no caso de Ah, adoção. Primeiro a caramba. gente começa fazendo a família adotiva, né? Como foi tão tranquilo, você foi me dando as informações, foi me falando da família adotiva, desde os avós, os tios, os primos.
E agora a gente está falando da família biológica. Então, na família biológica, você sempre teve clareza da presença da sua mãe. Você sabe o nome da sua mãe biológica? Sei. Qual o nome dela? Beatriz. Beatriz. Vamos colocar aqui. Do pai é uma interrogação? É. Então vamos colocar uma interrogação. Até 2020, Vitor, você tinha informação ou você tinha algum sentimento, alguma sensação de ter irmãos? A sensação, sempre pensei. Agora, sim. Eu acreditava que eu poderia ter. Poderia? Sim. No seu sentimento, seriam mais velhos que você, mais novos, quantos? Menino, Mais menina? velhos. Mais velhos. Talvez um ou dois. Na verdade, até dois irmãos. Menino ou menina? Como? Menino. Dois meninos? Isso. Já vamos colocar aqui. Por dois motivos, Vitor. Um, que existe uma memória afetiva, né? Nós acreditamos que desde que a criança é gerada, ela já está construindo toda uma estrutura de memória emocional. Cognitivamente, não. Mas emocionalmente existe essa memória. Outra, né, que você sai da família quando você tinha, talvez em torno, né, antes, um pouquinho dos 10 meses. Então, em algum momento, você conviveu com essas pessoas. Cognitivamente, não lembra, mas, mais uma vez, existe uma memória. Sim. Antes de saber deles, no seu imaginário, algum momento você sentia vontade de estar perto, de buscar informações, ou era algo que nem passava na sua cabeça? Sim, sentia bastante necessidade. Sempre tive essa curiosidade, né? Primeiro era uma curiosidade de querer saber quem é, da onde eu vim, como que é a minha cidade, de ter essa visualização mesmo, né? Para poder, de fato, saber de que raiz eu vim. Sempre ouvi falar da cidade e assim, gostaria de... Tá, legal. Não conhecer, quero ver. Oi, Vitor. Oi, voltou? Voltou o som. Tá, eu quero vivenciar essa cidade. Legal. E aí eu sempre tive essa curiosidade, sempre ficou no nível da curiosidade. E aí na faculdade, inclusive vendo essa questão aí de genograma, entrevistando o paciente, entendendo a necessidade de conhecer a história familiar, além de outras histórias clínicas, de saber de fato o que eu deveria me preocupar em termos de genética, em termos de toda essa condição, essa configuração genética, né? E aí eu senti uma necessidade, mas era assim, putz, eu preciso saber com que eu devo me preocupar, vamos dizer assim. Entendi. Que de fato era um ponto de interrogação. Entendi. Vitor, aqui no YouTube, estou pedindo para você aumentar um pouquinho o seu som no YouTube. Eu sou Será no que YouTube? é por causa do fone? Tá muito baixo? É isso, no YouTube. Estão dizendo que sua voz está um pouquinho baixa. Mas no Instagram tá ok. Tá bom. Então, olha só, Vitor. Então, é a fantasia da família adotiva achar que o filho adotivo nunca vai ter curiosidade sobre suas raízes. Sim. É fantasia. É fantasia. Sabe, Vitor, eu já atendi vários casos, sabe? Vários pacientes que chegam na adolescência sem saber da verdadeira história de origem, mas tem a sensação que tem alguma coisa diferente, que alguma coisa não bate, uma interrogação constante. E aí, quem sabe o que faz o adolescente, o jovem? Ele fica como perambulando inconscientemente
buscando essa informação, buscando preencher esse vácuo que ele não tem fisicamente a clareza da existência, mas tem uma sensação que existe. Sim. Então isso é importante a gente levar em conta. Todo filho adotivo, ele traz essa curiosidade. Todo ser humano traz a curiosidade e o direito de saber das suas origens. Sim, inclusive, coincidentemente ou não, uma das minhas primeiras fotos que eu tenho de 3x4, eu tô com um macacãozinho branco e um ponto de interrogação amarelo. E aí, à medida que eu fui ficando adolescente e tal, eu olhei aquela foto, eu ficava nesse turbilhão de dúvidas, né? E aí, me peguei nessa questão do ponto de interrogação. E, de fato, eu vivenciei isso, né? Essa questão aí de, tá, mas e aí, o que você tem hoje, cara? Para você saber o que é, o que não é. Ponto de Sim. interrogação. E essa foto com esse macacãozinho, né, com ponto de interrogação, foi tirada quando e aonde? Olha, sabia que eu nunca perguntei? Eu acho que foi já quando eu já estava com os meus pais adotivos. Acredito que Sim. sim. Ok. Sim. Vitor, aí chegou 2020, você disse que você teve informações reais, né, em tempo real da sua família biológica. Uhum. E o que bateu aqui? O que confirmou no seu imaginário? De fato, esse ponto de interrogação continua aí, porque não explicou direito o nome do meu pai biológico, a Beatriz. Uma dúvida também que eu tinha é se ela estava viva, né? Então, isso confirmou no sentido de ela estar viva. Eu tenho irmão também, mas eu acredito que só um irmão. E tenho algumas primas. Então, e você sabe o nome do seu irmão? Não, não. Não. Mas esse irmão existe. Sim, Este não. não. Normalmente, Vitor, o imaginário se confirma. Uhum. Né? Normalmente ele se confirma. Vitor, olha só que desafio. Lembra que no início da nossa conversa eu disse que você tem uma dupla história. Uhum. E você está aqui no meio, você é a interseção dessas duas famílias. Queria que você me dissesse, e aí eu vou fazer isso, olha, vou cortar aqui a sua família biológica. Eu queria te fazer um desafio. Pode mandar, gosto de desafio. Enquanto isso, deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. Muita gente fazendo os comentários legais. Tem algumas perguntas. Quer Pode responder falar, antes de viver o desafio? acho que seria legal aqui, ó. Tem uma da Psique Aline Gabriel. O filho adotivo pode se sentir em dívida com os pais adotivos, se comprometendo a atender as expectativas deles. Eu sinto que sim, em até certo ponto, porque simplesmente são meus pais, sabe? Eu não esse peso do termo dívida, mas sim em atender a algumas expectativas deles, porque até que eu tenha maturidade para entender quais são as minhas, aí sim eu vou cumprindo algumas deles, as que fazem sentido para minha vida, e aí depois eu vou cumprindo, tenho o compromisso de cumprir as minhas próprias expectativas, em termos profissionais principalmente, em termos emocionais. Então, assim, acho que essa seja a resposta. Mãe é nutrição... Pode falar, Vitor. Não, eu ia passar um comentário aqui, que mãe é nutrição emocional. Porque, Pode veja falar. bem, Vitor, quando a adoção
sabe? Depende muito do que é passado para a criança. Uhum. Né? Tem adoções que são utilitárias. Não Uhum. adota para ser mãe, para ser pai. Adota para amenizar uma dor. Uhum. Isso, então, isso vai influenciar. Adota para ratificar a ideia de bondade, de um gesto, né? De ajudar o próximo, mas não para maternalizar. A adoção bem-sucedida é aquela que eu quero ser mãe, independente se o filho é biológico ou se o filho é adotado. Uhum. Aí vem a maternidade. Vitor, olha o desafio. Imagine que você estivesse vendo a sua família biológica pela última vez. Faz um exercício. Né? Se você estivesse vendo a sua família biológica pela última vez. Do que você diria para essa família? Do que você agradeceria a essa família? Do que você falaria do seu sentimento, talvez da sua chateação, mas do que também como você agradece, como é que você se despediria dessa família? Pela última vez? Como se estivesse vendo pela última vez. Bom, primeiro iria agradecer. Lógico, eu iria agradecer pelo fato de terem me concebido. Sem isso eu não poderia existir. E se a gente olhar no Brasil, tem muitas crianças que não chegam a, de fato, virar-se recém-nascido, morre antes, e muitas mães também. Então eu agradeceria por isso. Agradeceria por ter feito esse cara bonitão que eu sou hoje, por ter me dado um arcabouço genético, um arcabouço físico, um grande potencial biológico para ser o que eu estou sendo e o que eu quero ser. De fato, eu agradeceria, simplesmente agradeceria. Sim. Em algum momento você chegou a ter raiva? Raiva não, porque eu sempre busquei entender que motivo levava uma mãe a colocar o filho na adoção, porque não é fácil, né? Tipo assim, acredito que não seja fácil. Putz, você ter o seu maior tesouro sendo levado para um outro lugar que você não vai ser quem vai cuidar dele, Sim. né? É uma grande decisão. É uma grande decisão. Então, não nos cabe julgar. Não nos cabe julgar. Eu não julgaria. Eu acho que assim. Até porque, se eu fosse julgar, acho que não seria muito legal, não. Porque eu não sei o que estava acontecendo no momento. E o que importa para mim é o hoje. Lógico que eu tenho uma história. Lógico que. Ah, além de agradecer, eu gostaria de saber, de fato, o que aconteceu antes. Mas Ok. isso é um ponto importante. Mas, assim, a nível de curiosidade mesmo. A nível de como, como tudo isso desenrolou. Mas não como uma cobrança, como uma satisfação. Simplesmente isso. Eles podem ir embora? Pode. Você vai ficar bem? Pô. Vai ficar bem. Sabe por quê, Vitor? É muito importante isso. Eu sei que, como todos, né? Você precisa também saber o que aconteceu antes. Nós temos influências multigeracionais, mas eles precisam ir embora para essa família nascer no seu coração. A adoção, literalmente, é esvaziar a taça, esvaziar o copo para encher de novo. Tem muitos filhos adotivos que não conseguem se entregar à família adotiva porque não fez o luto pela família biológica. E porque não fechou o luto, ou tem mágoas, ou sentem culpas
então não conseguem se despedir. E por mais que essa família ame, escolha, se prontifique, se disponibilize, mas o filho adotivo precisa zerar o luto pela família biológica. Uhum. Já tinha pensado nisso? Não assim visualmente, de rasgar o papel, mas eu tinha cogitado um pouquinho. Não, lógico, tão profundo assim. Sim. Vitor, o que você diria para um filho adotivo? O que eu diria para um filho adotivo, inclusive, pegando esse gancho aqui da Marli, e se sua realidade de vida fosse diferente da que você tem hoje? Com certeza seria diferente. Agora, seria melhor, pior, não sei, mas seria diferente. Então, o que eu falaria para um filho adotado seria o seguinte, cara, seja grato, seja grato. Porque talvez você não saiba direito os motivos que te levaram à adoção. Mas se você foi para adoção e hoje foi adotado, é porque você está num lugar melhor, assim, pelo menos por um propósito melhor. E vai ser difícil entender direitinho todo esse processo, mas não é impossível, não. Não é impossível. Ok. E para a família adotiva? O que se diria para as pessoas, né? Tantos, tem certeza, já vi aqui várias pessoas que também vivenciam e adotaram filhos. O que se diria para as famílias que adotam? Olha, é um gesto muito importante que acontece na vida de uma família, né? Tem vários motivos pelos quais as famílias adotam. Não sei qual é o motivo, também não me cabe saber. Só que vocês são responsáveis por uma grande pessoa que pode ser moldada no bom sentido, entendeu? Acredito que por esse fato de adotar, existe esse processo, né, de você adotar, de você ter esse amor e de você meio que empurrar a pessoa para um bom lugar, sabe? E acho que é essa oportunidade que os adotantes têm. Não sei se ficou muito claro, não sei. Não, se quiser eu repito. Não, eu concordo com você, que não é diferente em nada, Vitor, dos pais com filhos biológicos. Que nosso papel também, né, é empurrar o filho para a vida, para aquilo que ele tem, chegou para viver e para ser. Vitor, tem duas questões aqui que eu acho interessante a gente responder. Um ouvinte nossa aqui, uma participante, perguntou como fazer o luto. Olha, o luto se faz zerando pendências de mágoas e de culpas. Com o próprio adotado, zerar. E outra coisa, Vitor, que é muito importante, a família adotante também precisa agradecer a família biológica. Porque se a sua mãe biológica não tivesse, né, feito esse gesto que custou a ela, que foi te entregar, a tua mãe adotiva não te teria. Se seu pai não tivesse, biológico, não tivesse se afastado, o teu pai adotivo não te teria. Então, onde a gente vai voltar? A gente volta no perdão. A gente vai voltar no perdão. Aí teve uma pergunta também que eu acho legal, queria que você respondesse, Vitor. Se Deus, se a presença de Deus influencia nesse processo, uma vez que a geração da vida é visto muito pelo plano divino. A ciência ainda não gera vida. Olha, com certeza, com certeza. Olhando assim para trás na história, na minha história, são coisas muito improváveis que foram acontecendo e que foram confluindo no que a minha família é hoje. Eu me incluo nela. Então, assim, eu acredito que Deus está lá em cima, sério,
botando uns pontinhos ali, uns bondinhos aqui, desenhando tudo isso daí. Eu não entendo isso hoje, não entendo. Quais foram os pontinhos que ele mexeu, mas eu tenho certeza que eu vou entender. Tipo um livramento, provavelmente um livramento, mas eu não vejo como um livramento, eu vejo como um propósito. Como um propósito. Sim. Ok. E aí, já que a gente está falando de propósito, né, eu gostaria que você agora, então, deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, para participando conosco, falasse, né, o que você faz hoje, porque você, para mim, caracteriza uma adoção bem-sucedida, com o que você se ocupa, qual é o seu projeto de trabalho. Existem vários profissionais aqui, Vitor, que podem adotar o seu projeto de profissional. Ah, legal, que bom. Só antes de falar sobre os projetos, uma vez eu estava num culto aqui, e aí você falou o seguinte: o teu propósito precede o seu nascimento. E acho que essa é uma frase que eu gostaria de deixar para quem está aqui, porque faz muito sentido. Faz muito sentido. E aí, quando a gente fala de nascimento, que nascimento? Será que é o parto? Ou será que é um nascimento no plano divino? Né? E essa questão que muda o jogo, né, do propósito. Mas, respondendo, eu sou estudante de medicina, eu estou no 4º ano, eu estou fazendo essa faculdade. Além disso, eu estou em alguns projetos relacionados a finanças e a empreendedorismo. Eu fundei recentemente uma liga de negócios e empreendedorismo aqui na minha faculdade para poder ampliar os caminhos para o pessoal da medicina. Porque existe ainda uma ideia de que ser médico é fazer plantão até o resto da vida e não ter planejamento em termos de carreira. Não existe um cabresto impulsionando aqui. Por mais que tenha várias residências, várias possibilidades, ainda é só isso aqui, né? Existem muito mais coisas. Então, esse é o meu projeto. Tem um projeto também que é pessoal, na verdade, que é a Anatomia dos Negócios, que é um Instagram voltado para falar de finanças para médicos. Por quê? Porque agora também estou fazendo um treinamento, sou Financial Trainee por uma empresa de consultoria financeira. E assim, eu tive essa ideia de pensar em investimento, entender um pouco mais, só que fiquei só nesse negócio de investimento na bolsa. Para mim era muito legal e tal, só que com a consultoria financeira é todo um mundo financeiro que dá para mexer, que deve ser mexido. Então é isso, gente. Olha, corra no Instagram, siga a Anatomia dos Negócios. Vou deixar o arroba aqui. Vitor, tem me ajudado muito, sabe por quê? Nós terapeutas também sabemos trabalhar, mas não olhamos que nós precisamos ter um negócio. Como os médicos, né? A gente trabalha, mas a gente precisa ver a profissão como um negócio. Então, Anatomia dos Negócios é o Instagram do Vitor. Siga, ele tem muitas dicas para te ajudar dentro da realização que ele tem como profissional da área médica e nos ajudar a olhar mais do que um trabalho, a gente precisa fazer uma carreira de negócios. Exato. Vitor, olha, Vitor, eu quero te agradecer. E a última pergunta que fizeram aqui, Vitor, você como pai adotaria? Provavelmente. Não vou garantir, porque eu não sei como é que vai ser daqui para frente, né? Mas... Olha, eu ia puxar a tua orelha se você garantisse, porque vai ser um projeto junto com alguém, né? A não ser que você adote sozinho. Sim. Não, adotar sozinho talvez eu não faria isso, não. Preciso de uma companheira para poder me ajudar nisso. Ok. Então é isso, Vitor. Eu quero deixar a última palavra para a gente fechar, agradecer todo mundo que participou aqui conosco, que galera bacana no YouTube, galera linda aqui no Instagram. Nós vamos entrar agora, Vitor, na aula do módulo 1. Então eu sei que vários alunos já estão nos aguardando.
Deixa eu dar uma propaganda antes do Vitor fechar. Olha, agora nos dias 21 e 22, não, nos dias, deixa eu ver aqui, nós vamos ter o grupo de estudo e supervisão com a Cristina Mascote, agora em maio, acho que 17 e 18, 2 dias. E a Cristina Mascote vai falar no grupo de estudo sobre adoção. Esse é um tema, né, lindo, e o grupo de estudo e supervisão com a Cristina Mascote aqui na Logos está completando 2 anos esse mês. E nós vamos ter um sorteio do livro Descongelando o Tempo, o sorteio de uma inscrição como ouvinte na supervisão para celebrar esse trabalho lindo que a supervisora Cristina Mascote faz aqui na Logos. Então, dias 18 e dias 19. Corram, porque são vagas limitadas. E o tema a ser estudado é adoção. Ela vai destrinchar melhor ainda com terapeutas sobre adoção. Vitor, obrigada. A sua palavra final. Olha, eu que agradeço pela oportunidade de poder compartilhar um pouco mais da minha história e ter ajudado cada uma dessas pessoas que estavam aqui participando. Tem muita gente aqui interagindo nos comentários e cada mensagenzinha, não dá para falar sobre cada especificamente, mas assim, a gente que está aqui vendo é muito confortável, muito reconfortante ver que existiu essa lembrança. Então é isso. No mais, agradeço de novo a oportunidade. Acredito que a gente pode fazer mais coisa nisso. E aí, se alguém tiver quiser pedir alguma ajuda para mim em termos financeiros, em qualquer coisa, estou aberto no meu Instagram pessoal, principalmente na anatomia. E é isso. Okay. Vamos, que a Logos Psi também tá assim, ó. Beijo, mãe. Beijo. Beijo para todos vocês, Vitor. Amei. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.